todos. Mais uma oportunidade feliz, né, de estarmos juntos nesta manhã já de sol quente, né, já de calor bastante adiantado, né, mas uma manhã feliz, radiosa, que vai nos propiciar um dia maravilhoso também. Nós estamos dando início mais uma vez à atividade denominada o Espírito em Foco, que é um momento de reflexão, de meditação, que nos ajuda a encontrarmos algumas pistas em nosso coração para a gente ir trabalhando a nossa mudança, o entendimento de nós mesmos, da vida, e assim também podermos ir nos acalmando mais, tendo mais esperança e mais fé. O livro que nós estamos trabalhando é o Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles. As obras de Joana de Ângeles, que é a psicologia transpessoal, que nos ensina a lidar conosco mesmo e também com o nosso semelhante, ela é uma colaboração do Espírito Joana de Ângeles para todos nós que vivemos numa terra com tantas atribulações, né? Com tantas fixações espirituais que trazemos e não entendemos, que inviabilizam muitas vezes a nossa felicidade. Eu digo sempre que a gente tem uma preocupação muito grande com a vida dos outros, mas na verdade a gente se atrapalha com a própria vida, né? Nós nos atrapalhamos conosco mesmo. A gente tem assim, quer entender os outros, né? E tem até uma frase que a gente usa muito, né? Eu não te entendo, e pode existir porque não vai entender mesmo. Não tem jeito, né? Ninguém vai entender ninguém. Aliás, nós não viemos à Terra para entender os outros. Nós viemos à Terra para nos entendermos, para fazer um autoentendimento, uma proposta de lidar conosco mesmo. Aí o resto fica mais simples, mais fácil. Então vamos dar sequência à reflexão dessa obra, ainda no item Realidade e Ilusão. Nós estamos dizendo, né, no último momento, que as experiências da evolução propõem a fixação de valores legítimos. Então, quando nós vivenciamos nossas experiências, o que deve ser buscado pelo Espírito são os valores reais, legítimos, verdadeiros. Porque quando nós vivenciamos as ilusões, o que é que nós fazemos? Nós caminhamos para um lugar sem destino, né? Como se nós comprássemos uma passagem e lá não fosse constado o destino. E a gente tivesse que descer no lugar que parasse o automóvel, a condução que a gente tivesse dentro dela. Então a vida precisa ter um rumo, um destino. Nós precisamos saber um pouco mais de nós mesmos, entender os nossos sentimentos, conhecer os nossos pensamentos, para a gente poder se situar melhor na existência. Senão a gente vai viver do quê? Vai viver de experiências secundárias, exteriores. Nós vamos viver do que os outros acham que a gente deve se viver, como os outros acham que a gente deve viver. Nós vamos querer fazer com que os outros vivam como nós queremos que eles vivam. E nenhuma coisa nem outra nos traz qualquer tipo de felicidade ou paz, né? Então a existência ela precisa ter uma destinação, um rumo estabelecido por nós. E os valores legítimos, ou chamados valores verdadeiros, que são os valores morais nobres, eles são os únicos que nos dão essa diretriz segura. Quando nós, de alguma maneira, agimos corretamente com o nosso semelhante, agimos com dignidade, nós fixamos um valor em nós. E esse valor, um deles, é a autodignidade. Quando nós agimos corretamente com as leis divinas, com a lei da vida, principalmente em relação à lei de amor, nós fixamos em nós uma autoconfiança. Nós passamos a confiar mais em nós, passamos a ter autodignidade, nos sentimos mais dignos diante da vida, consequentemente mais fortes para os problemas. Por que a gente muitas vezes queda diante de coisas pequenas e simples? Porque, na verdade, no fundo, nós não acreditamos capazes nem dignos de viver uma experiência boa, muito menos de dar conta de alguma experiência que a vida está nos oferecendo. E Deus não coloca fardos maiores do que a gente pode carregar na existência. Cada um de nós está com as experiências que precisa. Pode não ser as que a gente queria, mas está como precisa estar. Está como precisa estar. Pode ser que eu não seja exatamente como eu idealizei a minha vida, mas essa é a vida que eu preciso. E à medida que eu vou agindo e reagindo, a vida vai apresentando outras propostas para eu ir vivendo. Quando a gente não aceita, quando a gente se rebela, quando a gente se revolta, a vida trava, a experiência trava e nada anda.
E tudo que nós vivenciamos a partir daí fica em torno daquele conflito violento que nos assola, que nos aflige, a vida perde o sentido, tudo perde o sentido. Enquanto uma pessoa que está bem se levanta e olha e vê um sol maravilhoso, as flores no jardim, vai andando vendo as pessoas e canta e dá bom dia para um, sorri para o outro levanta e olha para a janela e fala: que dia horrível, que dia amargo, não sei porque que eu acordei, né? Alguém diz assim: não sei porque que eu tinha que acordar, ô dia terrível. Mas por quê? Este é o clima espiritual em que a pessoa está. O mesmo dia se afigura de maneira diferente para duas pessoas. O primeiro, olha o dia é maravilhoso, né? Pode ser inclusive um dia de chuva, de tempo fechado. Ele olha para o céu e fala: hoje promete, que bom, vai chover, vai ser um dia, vai ser gostoso, né? O outro olha e fala: que céu escuro, olha que coisa horrível, vai cair uma tempestade, né? A visão dessa pessoa é sempre extremamente negativa. Então esse entendimento só pode existir em nós quando nós arquivamos valores legítimos. Nilton, dá uma olhada. Só pode acontecer quando nós fixamos valores legítimos, que são os valores do amor e do bem. Nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso, né? Quando nós manifestamos perturbações de qualquer ordem, elas são de que natureza? Heranças que nós trazemos. Quadros dos transtornos psicológicos que maceram o ser e levam a estados de angústia, inquietação e desordem mental. Então, quando nós vivenciamos uma experiência negativa e não nos preocupamos com isso, deixamos que as coisas aconteçam sem que a gente avalie o que nós estamos fazendo, o que a gente faz? Nós fixamos perturbações em nós. E essa perturbação, ela vai impedir a nossa caminhada no sentido feliz. Nós vamos caminhar, mas vai ser uma caminhada dura, difícil, angustiosa. Quando a gente valoriza muito alguma coisa e se prende naquilo, principalmente as coisas ruins, a nossa vida não prossegue. Que são o que os espíritos chamam de conteúdos perturbadores. Nós trazemos heranças perturbadoras do passado, fruto das experiências mal sucedidas. Quando no contato com o nosso semelhante, a gente não agiu de maneira digna, ou não conseguiu perdoar, ou não conseguiu pedir perdão, ou fixou-se num ódio, numa mágoa, num ressentimento, num sentimento menos digno. Eu tenho uma outra obra da Joana que ela fala assim, que na verdade o passado não existe, porque se o passado existisse não teria problema, porque tudo isso teria ficado no passado, mas não ficou. Tudo isso está onde? Dentro de nós e é presente, agindo, influenciando a nossa vida. O que nós vivemos está onde? Dentro de nós. Não está num lugar. A gente fala assim: o meu passado, como se a gente falasse de alguma coisa que ficou lá para trás. Tudo bem, o tempo sim, mas a experiência está aqui, gravada no meu ser. O tempo passou, mas a experiência ficou em mim. E todos os efeitos dela também ficaram em mim. E são essas experiências, essa herança, né? Diz o Espiritismo: sois herdeiros de vós mesmos. Nós carregamos a herança espiritual que vamos construindo. E é ela que vai nos influenciando na existência. É ela que vai ditando o caminho que nós estamos tendo como experiência, né? Esses conteúdos do ontem que a gente traz, que nós viemos para modificar. Essas experiências ruins que herdaram esses conteúdos de conflitos violentos que a gente traz do coração, no interior, que a gente julga ser externo, né? A gente atribui a falta de alguém, ou a uma pessoa que nos perturba, ou ao nosso trabalho, à nossa família, aos nossos amigos, à situação financeira. A gente atribui externamente o conflito que, na verdade, é interior. É uma inabilidade nossa em lidar com aqueles problemas. Porque para o homem evoluído, o homem espiritualizado, não importa a experiência que ele está vivenciando. Ele prossegue e passa por essa experiência do jeito que ela tiver que ser. E nós nos detemos. A gente para, estaciona e não vai. Nós travamos. E entramos no processo da lamentação. A lamentação indica que o espírito não está prosseguindo, porque enquanto se lamenta, não se caminha. Ou a gente caminha ou a gente lamenta. Quando lamentamos, não estamos caminhando. E por não caminharmos, começamos a experimentar o mal-estar de ficar no mesmo lugar, de não sair.
é a situação da água parada. Se você colocar uma água parada, deixar ela no lugar, ela vai estragando, vai ficando mal cheirosa, né? Horrível. Eu estava vindo da minha casa esses dias e numa esquina ali tem um buraco muito grande que está ali há muito tempo e uma água sempre para ali e fica ali. Eu estava com o vidro do meu lado aberto e um carro passou dentro desse buraco. A golfadinha d'água achou certinho o meu ombro, assim, plof no ombro. Assim. Ah, beleza. E voltar a trocar a camisa, né? Porque o cheiro é terrível. Mas a gente tem isso dentro de nós. Imagina, se aquela aguinha exterior mal cheirosa me incomodou, imagina o que não faz as águas paradas que a gente mantém aqui dentro. Vocês imaginem o mal-estar que faz. Quando a gente guarda uma mágoa, um ressentimento, não perdoa, não desenvolve uma tarefa que devia, abandona um trabalho do bem, foge das responsabilidades da vida, nós estamos criando os focos de água parada, que vão apodrecendo. E o cheiro, a impregnação negativa desse odor interior, torna a nossa vida muitas vezes insuportável. Você conseguiria comer, ir à mesa com poças d'água podre à sua volta, mal cheirosa? Como é que você consegue? Aí a gente não consegue vivenciar bem as experiências da vida. Vai se relacionar com alguém, esse odor entra no meio. Aí o que a gente faz? Você não está cheirando muito bem. Não é o outro que não está cheirando muito bem, não é? Sou eu. Ah, mas eu tomei banho, usei perfume, estou perfumadinho. Pois é, a casca tá, mas o interior não tá. A gente vai deixando esses focos de águas paradas que vão trazendo dificuldades na nossa relação. E aí a gente sempre vai atribuir a um fator exterior, deslocando, né, o sentido daquele aviso, né? Porque esse mal-estar que a gente sente, o conflito é um aviso de que alguma coisa não vai bem. Toda vez que nós experimentamos um conflito, uma experiência perturbadora nas nossas emoções, é um aviso de que alguma coisa não vai bem no nosso sentimento e precisa ser modificada. Nós precisamos drenar aquela água parada, corrigir aquele buraco, para que a água não pare mais ali, para que aquilo tudo seja drenado. Todas as experiências ruins, os efeitos maléficos, as coisas desagradáveis, elas precisam ser drenadas, elas precisam ir embora, elas não podem parar. Aí Jesus apresentou um dos recursos valiosos para a gente acertar o terreno e não deixar que nada fique parado, é o perdão. Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? Pedro fala para Jesus. 7 vezes, tá bom? Jesus fala, não 7 vezes. 70 vezes, 7 vezes, Pedro. Porque Pedro estava cansado de perdoar. Falou, bom, acho que eu estou chegando no limite. A hora que eu perdoar 7, tá bom, não preciso perdoar mais. Aí eu posso, né? Chicotear o meu inimigo. Jesus fala, não. O perdão precisa ser feito sempre. Quantas vezes formos ofendidos. Precisa corrigir. O perdão ajuda a corrigir a superfície que deixa as águas paradas em nosso interior e nos fazem mal. Né? A gente vê pessoas que têm muito mais problemas que nós, aparentemente, e são pessoas que lidam bem com a sua vida, com tranquilidade, caminham feliz, otimistas, passam uma segurança para a gente quando a gente convive com elas. Por quê? Porque são pessoas que não deixam no seu interior focos de perturbações, pessoas tranquilas, doces, afáveis. No capítulo que fala sobre as virtudes do Evangelho, fala que a gente deve buscar a afabilidade, a doçura, a paciência. E lá chega a dizer que a paciência é um dom, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ou seja, aquele que é paciente diante dos enfrentamentos é um eleito à felicidade. Não é que os outros não sejam, mas é que, ou seja, o outro não se candidatou à felicidade. Quem se candidata pode ser eleito ou não. Quem se candidatar à felicidade deve buscar a paciência, porque o Evangelho diz que a paciência é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, se eu quero me candidatar à felicidade, eu preciso treinar a paciência, treinar o perdão. Né? As filhas do perdão são a paciência, a tolerância, o entendimento, a compreensão. São todos filhos do perdão, que eu preciso treinar se eu quiser
A felicidade, né? Então, a gente se candidata à felicidade ou não. Então, quando eu não tenho paciência, quando eu não perdoo, então eu estou fora do processo da minha própria felicidade. Não tem voto. Não tem voto, exatamente. Abro a urna, está cheia de voto branco ou nulo, né? Todas as experiências fracassadas. Será que a gente consegue passar uma existência nesse sentido, sem voto nenhum, né? Geralmente, para aquelas pessoas que convenientemente nos interessam, a gente pode até ser um pouco mais condescendente. Mas muitas vezes, para a maioria, a gente não perdoa, não desculpa, não aceita. Às vezes silencia, mas guarda aquele ranço no coração. E faz mal para a gente e faz mal para quem convive conosco também. O ranço, ele traz um gosto horrível e um cheiro também desagradável. Quando não instala-se a amargura, azedume, e a gente conhece. A gente já se comportou ou se comporta assim e também conhece quem faz isso. Pessoas que são azedas, amargas, rançosas, quando passam perto, deixam um rastro de desconforto, né? Desconforto. Não é confortável viver com uma pessoa azeda, amarga. É terrível, é difícil. Por isso é que nós temos que trabalhar para não sermos também. Porque se é difícil conviver com quem é assim, e é difícil porque nos faltam valores maiores, senão a gente não se importaria, então nós temos que mudar também para não sermos assim. Nós temos que mudar também para não nos tornarmos rançosos, amargos, azedos, né? Que na verdade é uma inabilidade de lidar com o nosso próprio sentimento, não é o outro só provoca. O que uma pessoa faz quando ela me atinge em alguma coisa? Ela me desafia, só isso. Ela está me desafiando. Mas se eu tiver valores, que ele diz aqui que são valores verdadeiros, valores perenes, valores eternos, melhores, aquele insulto não vai me alcançar. Não vai me alcançar. No momento do julgamento de Jesus, eles vendam o rosto dele, dão uma bofetada no rosto dele e falam: profetiza, quem foi que te bateu? E Jesus não responde nada. Ele fica em silêncio. Porque a gente não precisa responder para quem nos bate, não precisa responder para quem nos ofende. E essa resposta seria o revide, né? Nós não precisamos fazer isso. Quem faz o mal já se infelicitou. A pessoa que faz o mal, ela já se enclausurou nas consequências do mal que ela criou. Não precisa que ninguém faça nada contra ela. Quando nós fazemos o mal, nos enclausuramos na experiência malévola que o mal nos traz. E vamos experimentar todo o desconforto que esse mal gerar. Mesmo que os outros sejam atingidos, nós também seremos atingidos. Tem uma alusão poética bonita que fala isso, né? A mão que atira a lama é a primeira que se suja. Então, para eu atirar a lama nos outros, eu tenho que... E respinga em mim também. Então não tem jeito, ou seja, eu me sujo primeiro. Eu me recordo, já falei isso para vocês, vou recordar, né? A benfeitora diz assim, quando uma pessoa fala assim, mas se uma pessoa me ofender, eu preciso falar, eu preciso revidar, porque senão eu vou me envenenar. Eu fico envenenado. Então, se eu falar o que eu quiser, pronto, eu fico aliviado. Ela diz assim, mas ninguém revida sem se envenenar também. Porque você não vai revidar dizendo, oi queridinho, que você se arrebente todo, viu? Muito obrigado, que a sua vida seja uma porcaria, né? Não, você, olha, meu amorzinho, que caia um trem na sua cabeça, viu, querida? É assim que a gente fala? A gente fica vermelho, roxo, amarelo, verde, sai fumaça pelo ouvido, pelo nariz, pelos olhos, e aí a gente solta aquele monte de impropério na direção do outro, né? Ou responde polidamente, mas por dentro a gente está uma panela de pressão, um caldeirão em ebulição, e o que é pior, né? Envenenou-se primeiro, antes de envenenar o outro, envenenou-se também. Então a benfeitora diz assim, ninguém revida sem se envenenar. Então o melhor, que você fique com o pouco de veneno que você criou quando se ofendeu, que vai te fazer muito menos mal, e você tem a opção de pensar sobre ele, meditar sobre ele, refletir sobre essa experiência e mudar dentro de você, do que você criar todo um desconforto imenso e criar uma dificuldade maior ainda com o teu semelhante e contigo mesmo também. Porque esse veneno potencializado que agora ficou na minha natureza, até eu me desfazer dele, olha,
haja tempo para diluir isso, porque ele vai me influenciar fisicamente e moralmente. Aquilo que eu disse, as pessoas amargas, duras, inflexíveis, azedas, é isso. É um monturo, né? Um monte de lixo que vai ficando dentro da alma, que a gente não se alija dele com facilidade. Pode falar com ele. Você talvez concorde que quando a gente começa a mergulhar nesse assunto, conheça-te a ti mesmo, e que a gente começa a se preocupar com os nossos defeitos, os nossos vícios, e a gente quer melhorar. A intenção da gente é diuturnamente querer limpar o nosso interior das sombras, né? E aí a gente começa até certo ponto a sofrer com isso. Sofre porque o maior enfrentamento, o Dirceu perguntou assim, quando a gente começa a melhorar, a gente começa a ter contato com essa nossa dificuldade, né? E querendo ser melhor, a gente começa a sofrer. Porque o primeiro enfrentamento vai ser conosco mesmo. Nós vamos ter que enfrentar hábitos, sentimentos que estão em nós. E eles são os nossos primeiros opositores. Nós somos os primeiros opositores da nossa mudança. Tem gente que fala assim, a gente começa a mudar, parece que aparece um monte de problema, aí parece que mais gente ainda me atazana, mais situação difícil eu encontro, mas não é exterior, é interior o problema. É a resistência. Nós começamos a enfrentar uma resistência íntima muito grande. Parece que aqueles sentimentos que a gente tem ali, adormecidos, que funcionam levemente, começam a potencializar. Mas aí que diz o Espiritismo, persevera. É a perseverança. Só a perseverança vai consolidar a obra que nós queremos fazer no nosso próprio coração. Uma construção, eu preciso primeiro limpar o terreno, preciso nivelar, preciso verificar o solo, se aguenta aquela fundação que eu quero fazer, se eu não tem que ir mais fundo. Até eu conseguir fazer uma fundação para que a minha construção seja segura, né? E a hora que eu começar a cavar o terreno, eu vou encontrar um monte de coisa. Aí a gente vai encontrar, diz a engenharia que terreno que você enterra lixo, você não pode construir em cima. Como é que você vai construir? Em cima de lugar que você colocou pedra, lixo, lata velha. Você vai começar a perfurar, não tem sustentação, não dá para fazer o alicerce ali. O que a gente vai ter que fazer primeiro? Arrancar tudo aquilo dali. E aí não é fácil. É a hora que a gente começa a enfrentar os problemas. Essa frase da Joana, ela é fantástica. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno neurótico jaz um conflito moral. Toda pessoa transtornada, neurótica, tem um conflito moral em si mesma. É o que nós comentamos há pouco, né? A gente não toma muito cuidado quando nós estamos nos relacionando com a vida e com as pessoas. Por conta disso, nós fixamos experiências ruins e amargas na alma, que se transformam em conflitos. Ficam ali dentro, nos atormentando. Porque, como nós já falamos uma outra vez também, os outros nos aceitam como a gente é. Se eu tratar mal uma pessoa, ela pode me perdoar, ela pode me compreender, ela pode me tolerar, mas e eu continuar sendo como eu sou. Só que quem não me aceita como eu sou eu mesmo. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência da minha mulher. Não é não. Ela vive falando que eu tenho que fazer, então está na consciência dela. Ou então do meu marido, ou do meu filho, do meu amigo. Não, do meu médico. Eu vou lá e ele fala tudo que eu tenho que fazer, está na cabecinha dele. Tá? Não. Os espíritos falam na consciência. De quem? Minha. Então, se a lei de Deus está escrita na minha consciência, então ela afere o que eu vivo comigo mesmo, não com os outros. Cada vez que eu experimento uma experiência, que eu vivo uma experiência, eu sou aferido pela consciência. E aí vem, né? Aí vem a vontade de superar ou a consciência de culpa. Depende da decisão que eu tomo. Se eu não estou buscando melhorar, toda pessoa que está tentando ser melhor, se ela viver um conflito, uma experiência ruim, ela faz uma análise e prossegue. Se nós não estamos querendo melhorar, se nós estamos continuando a achar que a nossa vida deve ser assim mesmo, que a gente deve continuar sendo como nós somos, o que vai acontecer? Toda vez que eu tiver uma experiência,
a avaliação é sempre negativa e eu não prossigo. Lá dentro da minha alma ecoa a seguinte frase, tá vendo? Ó, eu não presto. Olha aí, eu não presto, eu não tenho dignidade, eu não valho nada, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Essa avaliação negativa que a gente faz impede a gente de prosseguir. Mas se a gente está trabalhando para ser melhor, se está procurando viver o bem, a caridade, o amor ao próximo, o respeito ao direito dos outros, né? O capítulo sobre o dever do Evangelho, onde termina o meu direito? Onde começa? O do outro. Então eu tenho o dever moral de respeitar o limite do outro. Então quando eu ultrapasso esse limite, quando eu firo, quando eu maltrato, quando eu não ajo bem, quando eu sou indiferente, o que eu faço? Eu fixo conflitos em mim. Agora, quando eu ajo bem, mesmo que eu erre, eu consigo fazer o quê? Eu consigo contornar aquela situação e prosseguir. Essa é a diferença de quem está tentando melhorar e quem não está tentando melhorar. Quem está tentando melhorar, quando cai, levanta. Quem não está tentando melhorar, quando cai, fica no chão. E aí a gente vê exemplos de pessoas muito seguras, né? Que têm uma vida completamente sem controle, que fere todo mundo, que acha que é superior a todo mundo, de repente passa por um problema, tomba, feito uma árvore vitimada por um raio. O problema para ela é um verdadeiro raio que a atinge no cerne, partindo-a em duas partes e derrubando. Então a pessoa leva a vida por um bom tempo assim, né? Só que quando ela enfrenta um problema, ela tomba. Porque ela não tem valores que possam sustentar-lhe a paz e o principal, o recomeço. A Joana de Anjos, numa mensagem dela, ela diz assim: caiu, levante-se e prossiga. Ela diz: se você caiu, levanta e prossiga. Não há mérito ficar no chão lamentando. Mas se eu não tenho valores que me ajudem a levantar e prosseguir, eu fico no chão. Então ela diz que sempre na base de toda neurose existe um conflito. Então a gente vê muitas neuroses, né? Muitas manias, muitos hábitos, né? Comportamentos exóticos, as pessoas se vestindo para agredir a sociedade, né? Se comportando para ser diferente, mas para agredir, sempre no sentido de agredir. Então ela se porta de uma maneira que, onde ela está, ela é um problema para todo mundo que está à volta dela. Está lá no convite que tem que todo mundo vir de branco, ela aparece de vermelho. E chega lá e fala: eu vou entrar assim. Eu quero entrar de vermelho, acabou. Eu não quero usar branco. Mas não estava lá no convite que era para ir todo mundo de branco? Mas o branco faria o que com ela? Nivelaria ela a todos que estavam ali. Porque na verdade quem iria usar vermelho era o dono da festa. Então ela vai concorrer com o dono da festa. Vai desagradar-se, porque quem não cumpre um dever, em primeiro plano, desagrada-se. Em segundo, vai desagradar todo mundo que vai olhar para ela e falar assim: presunçoso, nariz empinado, vai lá, se acha. É vibração de todo mundo contra ela. E vai desagradar aquele que lhe convidou, que era para ela ter respeitado e ir de branco. Não foi assim? Não quer ir de branco? Então não vai. Melhor não ir. Porque descumprir esse dever, diante do convite que lhe foi feito, é um ato de indignidade para quem convidou e para consigo mesmo. Ela não vai ficar melhor porque ofendeu e se contrapôs a todo mundo. Não vai estar melhor do que... Pelo contrário, eu fiz o que eu queria e ficou amargo. Né? Fui lá, falei tudo que eu queria falar para a Margarida. Cadê a Margarida? Está aí lá, a Margarida lá atrás. Falei tudo que eu queria para a Margarida, tudo que eu tinha para falar, falei. Vem embora feliz, vem nada. Vem embora transtornado, angustiado, perturbado. E olha, gente, é uma coisa, já aconteceu isso comigo. De você chegar para alguém e dizer o que você está pensando para a pessoa. Isso, ao voltar dessa conversa, a gente deveria ter voltado em paz. Aí você volta discutindo com você mesmo. Aquela discussão mental, né? Porque ela pensa o quê? Porque não sei o que lá. E você vira um inferno na cabeça.
Isso quando já acontece antes, né? Eu vou lá, vou falar isso, vou falar aquilo, ela vai me falar isso, eu vou responder aquilo, e a pessoa vai lá para outra com um conflito violento, a mente fervilhando, o coração a mil. A gente não fica bem por fazer o que quer. A gente só vai ficar bem fazendo o que deve. Tarefa de casa, ler o capítulo sobre o dever. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Só conseguimos caminhar em paz se a gente fizer o que deve, não o que quer. Então eu vou de vermelho na festa. Choco todo mundo, desagrado o dono da festa e volto para casa feliz. Fiz o que eu quis. Fez nada. Ficou feliz? Nada. Voltou para casa angustiado, transtornado e discutindo consigo mesmo. Será que eu fiz o que eu devia mesmo? Questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então a consciência vai começar a dialogar comigo. Aí vai para casa, deita e não consegue dormir. Rola para lá, rola para cá, toma um Vale 40, não dorme. Nem tem se tem, né, doutor? Não existe. Toma lá e deita para lá, vira para cá e vai para lá. Haja vale, hein? Toma remédio para dormir o mês inteiro. Falando, esse mês eu tomei remédio para dormir um dia só. Não sei por quê. Uma resposta que eu encontrei para os meus entendimentos, todos os dias ao levantar, mesmo que eu caia assim de tanto sono, após a minha conversa com Deus, as minhas preces, eu mentalizo, a minha mente está ligada à mente divina. Isso com o tempo vai dando-nos forças, porque a hora que você está assim, vai explodir, parece que você vai aprendendo aquilo, né? Mentalizando, aí você se liga. Então, minha mente está ligada à mente divina. Isso nos ajuda. O Espiritismo fala, né, que a gente deve viver em constante oração. Constante oração não é ficar por aí balbuciando a prece, né? Andando por aí. A pessoa fala, fulano, e você... Fulano, você estava orando. Não é isso que é viver em oração. Vocês sabiam que a gente consegue pensar 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo? Se você automatizar a prece, você vai fazer a prece e continuar pensando no problema do mesmo jeito. Vê para você ver, você está dirigindo, aí vem um pensamento ruim, você começa a fazer prece, mas maquinalmente. E pega um Pai Nosso, uma prece e começa. Pai Nosso está no céu, Pai Nosso. Daqui a pouco você está pensando no Pai Nosso e no problema também. Nos dois ao mesmo tempo. A gente só consegue ocupar plenamente a mente se a prece for sentida, se ela tiver um sentido, se ela tiver uma direção plausível para o problema que você está vivenciando. Senhor, retira da minha mente esse lixo, eu não quero ficar pensando em problema, eu preciso compreender, eu preciso entender. Essa prece que você vai fazendo, pensando no que você está falando, ocupa a sua mente. A outra prece maquinal, decorada, ela acontece simultaneamente. Então você tem a prece e tem também o problema aí junto. Então um pouco já está pensando nos dois ao mesmo tempo. Falou, chacoalha a cabeça, e como se fosse cair alguma coisa. Não cai. Não cai nada. Né? O estar em constante prece é estar atento. Jesus disse, vigiai e orai. Quem está vigilante está orando. Se eu estou vigilante, ou seja, se tudo que eu vou fazer, antes de reagir ou de agir, eu consulto a minha consciência se o que eu vou fazer é bom, se aquilo está correto, se eu não estou magoando ninguém, se eu não estou prejudicando ninguém, se eu não estou fazendo mal nenhum a mim mesmo com aquela atitude, eu estou em constante oração. A análise constante da vida é uma oração. Aí, se precisar de forças, para acrescentar forças à tua reflexão, aí você pede então a Deus, Senhor, me ajude, eu estou aqui refletindo, mas eu estou vendo que eu não estou com força para enfrentar isso, me ajuda. Então aí, você está vigiando e está orando. Então quem vigia está em prece. E é isso que nós temos que fazer. Por isso que o Cristo falou, vigiai, né? Primeiro, vigia. Vigiai, presta atenção. A vida da gente não pode passar no automatismo. A gente precisa ser consciente do que a gente vive. Cada minuto, cada pensamento, cada sentimento precisa ser controlado por nós. Quem preside o pensamento é o Espírito. Quem preside as ações, a movimentação da nossa vida, somos nós, espíritos, não corpo. E a mente é o ambiente onde o espírito se comporta na sua relação com o mundo exterior. Então a mente precisa estar povoada de reflexões positivas, de pensamentos elevados, vigilante. Então para isso, quem está vigilante está em constante oração.
Quem está prestando atenção está em constante oração. Quando você olha para o sentimento, vai para o negativo, você sabe que já não está correto. É bem simples assim, virou o sentimento para o lado ruim, você já está no mundo negativo. Essa é a vigília, né? É a vigília. O André Luiz mostra bem isso naquele filme. Se vocês assistirem o filme Nosso Lar, tem um momento em que ele entra na casa, encontra outro marido com a esposa, os filhos não falam mais nele, aquela coisa toda. Quando ele sai de lá de dentro, ele sai para onde? Para o céu que ele estava? Não, ele sai dentro do inferno. Esse inferno estava onde? Dentro dele. Né? Ele invigilou, ou seja, ele perdeu a vigilância. Ele perdeu a vigilância e começou a se entreter com sentimentos menos dignos. Voltou para o inferno, do qual ele tinha saído há pouco tempo. Do inferno interior, porque o inferno é simbólico, não existe. Mas existe o tormento íntimo muito grande, que é um verdadeiro inferno, literalmente falando. Ele saiu dentro dele de novo e começou a visualizar outra vez todos aqueles tormentos. Aí, ao recompor-se, ele volta para o céu, ou seja, volta para o equilíbrio, para a paz. Por isso Jesus falou da vigilância, porque toda vez que a gente perde a vigilância, vai para o tormento íntimo, né? Entra no quadro dos tormentos íntimos. Todo comportamento negativo, ele, usando uma linguagem moderna, ele nos linka, né? Ele leva a gente, quando a gente clica numa página, ao invés de abrir aquela página que a gente queria que abrisse, abre uma perturbadora, né? A gente age de maneira incorreta com alguém, na nossa alma, tudo que tem de pior fica linkado naquela ação. E nós começamos a experimentar o desconforto de todo o mal que nós já vivenciamos. Quando praticamos o bem, nós temos contato dentro de nós com todo o bem que a gente já fez. E a atmosfera que se forma em nós é uma atmosfera positiva, apesar de termos defeitos e problemas negativos já vivenciados no passado. Isso é viver no céu, apesar de ter uma parte do inferno dentro da gente também. Apesar de ter um pedaço do mal, a gente pode optar a viver no bem. Então, quando fazemos o bem, nós nos ligamos a todo o bem que a gente já fez até hoje. E todos nós já fizemos o bem, de alguma maneira. E a gente entra em contato com esse bem e fica bem. Quando fazemos o mal, quando fazemos alguma coisa indevida, o que a gente faz? Se liga a tudo de ruim que a gente já fez. E experimenta uma atmosfera muito ruim dentro da gente. Davi, é bom que a gente se preocupe um pouco também em trabalhar no bem quando a gente está dormindo, no possível desdobramento, quando é possível. É porque, na verdade, o sono não existe, né? O sono só é para o corpo, né? O Dan está perguntando se a gente não deve se preocupar isso também quando está dormindo. Claro que sim, por isso é a prece. A prece antes de dormir. A gente vai pedir a Deus que o nosso espírito possa ir para algumas condições. Se a gente tiver condição de trabalhar, que nós possamos encontrar um reduto de trabalho no mundo espiritual para passarmos a noite servindo, fazendo bem, para trazer méritos também para lá. Se nós não pudermos trabalhar, que a gente esteja na presença de quem possa nos aconselhar, de alguém que possa nos dar bons conselhos, de nos ajudar a rever a nossa vida, a fazer uma planificação boa da vida. Se nem para isso a gente servir, que pelo menos a gente seja cuidado então, que a gente seja tratado, né, em algum lugar onde a gente receba um tratamento para a birutice que a gente tem, né? Para as birutices espirituais que a gente está manifestando, que a gente consiga ir lá, se tiver um manicômiozinho lá que nos aceite, né? A gente vai lá e vê um psiquiatra, né, espiritual e vai começar a fazer uma terapia conosco. É uma dessas três situações para a gente não ficar perdido por aí. Porque quem não ora vai para lugar nenhum. Tem muita gente que não quer dormir, né? Toma remédio para apagar justamente por isso. E sonha com muitas coisas pesadas. Porque não tem essa preocupação, né? Então vamos lá. A Joana então coloca aqui que o grande desafio nesse processo é saber quais comportamentos éticos e morais são os mais recomendáveis. Qual será o comportamento moral mais recomendável? Gente, não tem segredo. Jesus nos ensinou o que fazer. O maior código de moral e ética existido no planeta Terra chama-se Evangelho de Jesus. Não há outro código maior. Seguindo, lendo e meditando, praticando os ensinamentos do Cristo, nós estamos buscando os valores verdadeiros. Porque ela fala aqui, como é que você vai saber qual que é o valor melhor e o valor pior? Tudo que nós formos fazer, pensamento,
sentimentos e ações. Passar sob o controle da mensagem de Jesus. O que Jesus faria se ele estivesse no meu lugar nessa hora? O que ele pede que eu faça diante dessa ocorrência agora? Diante desse problema que eu estou enfrentando, o que Jesus pede que eu fizesse? Ou de que maneira Jesus quer que eu viva para ser feliz? Que ele falou para ganhar o reino dos céus, ninguém consegue ir para esse lugar se não passar por ele. Então, e onde está o reino dos céus? Ele falou. O reino dos céus está dentro de vós. Então, na verdade, viajar para o céu não é viajar para algum lugar, é viajar para dentro de si mesmo. Nós não vamos encontrar paz em lugar nenhum. Só vamos encontrar paz dentro de nós mesmos. Não vamos encontrar paz no casamento, na amizade, no trabalho do nosso gosto, no nosso dinheiro, na satisfação dos nossos desejos. Nenhum lugar desse tem paz. Porque tem quem tem tudo isso e não tem. Tem quem tem uma família maravilhosa, tem dinheiro, tem filhos, tem beleza, tem saúde, tem tudo que nós imaginamos. E não tem um minuto de sossego na vida. Não tem um minuto de sossego íntimo. Então não é aí que a gente vai encontrar. Por isso que o Cristo falou, o reino de Deus está dentro de vós. É uma viagem para dentro. Não vou repetir a frase, mas vou lembrar ele. O Francisco de Assis adorava fazer essa viagem. E ele falava que ele ficava enternecido quando ele fazia essa viagem para dentro. De tanta coisa bonita que ele via. Na nossa natureza mora o Criador. Existe a presença divina em cada um de nós. A essência, o germe da lei divina está todo gravado na nossa natureza. São belezas a serem desbravadas, terras a serem abertas, que nós precisamos fazer. Então a gente não vai encontrar isso fora. Ele sabe que isso pode, ele sabe que isso é complicado para seguir, mas parece que pode ser consubstanciado, pode ser resumido na caridade, que dá amplamente, como diz aí o tolerância para os intervenções da aldeia, todos eles virão os auxílios. Se você fizer isso, você estará dentro desse código. Exatamente. A caridade resume toda, né? A caridade integral, né? O Kardec coloca no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. O espírito que não busca o sentido amplo da caridade não tem salvação, assim, no sentido da felicidade, né? Ou seja, ele está fadado à infelicidade, a não ser que ele busque a felicidade através da caridade, né? E a Joana coloca aqui tudo isso como um grande desafio. Ela coloca isso como um grande desafio. Ela fala que o desafio é encontrar isso. Por quê? Porque existe uma tendência natural em nós nos puxando para um outro lado. Na verdade, a gente não quer vivenciar nenhum desconforto, alguma coisa que venha contra a nossa vontade. Nós não queremos. A gente quer que tudo seja exatamente como nós queremos que seja. E nem sempre o que nós queremos que seja é o melhor. Já contei para vocês, só repito a história porque é bem interessante e encaixa. De uma moça que eu conheci que andou 7 anos atrás de um rapaz. E ele não queria saber dela de jeito nenhum. E ela virou esse mundo atrás dele e infernizou tanto ele que ele falou, tá bom, caso com você. Aí casou com ela. E ela sumiu. Daí 4 ou 5 anos voltou ela. Davi, casei com o diabo. Eu falei, como assim? Casei com o diabo. Eu falei, mas como você queria tanto o homem, agora você falou que você casou com o diabo? O homem é terrível, acabou com a minha vida, quase que eu morro. Se eu não saio da vida dele, eu tinha morrido. Ela falou, aprendi uma grande lição. Né? Ela trouxe um diplominha no colo, que foi o bebezinho. Desse curso intensivo que ela fez, né? Trouxe um diplominha e falou assim, a única coisa boa é essa criaturinha aqui, que está aqui comigo, que é a minha felicidade, porque o meu casamento foi um verdadeiro inferno. Casei com o próprio diabo. Mas você queria tanto. Pois é. Nem tudo que a gente quer pode ser como a gente quer. Mas se a gente forçar, consegue. Esse é o problema, né?
O problema, o Emmanuel que fala, né? Cuidado com o que pedirdes em oração, porque você pode ser atendido. Então você toma cuidado. Cuidado com o que você pede, né? Tem um senhor que nós conhecemos que os filhos dele eram amigos nossos de criança. Tinha uma vida assim, como a nossa, uma vida simples, mas uma vida assim, de entrelaçamento de famílias, tudo. Aí ele ganhou na loteria. O sonho da vida dele era ganhar na loteria. Fazia macumba para ganhar na loteria, botava na encruzilhada não sei o que e tal, ganhou na loteria, ganhou um dinheiro na loteria. 2, 3, 4 anos depois, toda a família dele se desarticulou. Tudo. Virou um trem, ao ponto dele dizer assim, maldito foi o dia que eu ganhei na loteria. Acabou com a vida dele. Acabou completamente. Então nem tudo que a gente pede é plausível de ser atendido. Então por isso que a gente não deve exigir nada de Deus. No máximo fazer uma proposta. Senhor, se o senhor achar que é bom, né? Mas o duro que o cara fala se eu achar que eu mereço. No fundo a gente já faz isso querendo, né? Mas o senhor faz um esforcinho aí, viu? Né? Essa é a prece do cristão, porque a prece do homem comum é falar assim, é o seguinte, o senhor vai me dando aí, porque eu preciso de um negócio que eu tenho que fazer uns negócios aí, eu quero saber lá, eu preciso de uns 3 milhões aí, dá um jeito aí? O senhor dá para dar um jeito aí? É o que o homem comum faz. O cristão já vai na maciota, como diz o caipira, né? Com a intenção. Senhor, sabe, né? Se o senhor achar, né, que eu devo, que eu mereço, mas, né, o senhor está vendo que a vida está dura, está difícil, a gente já vai chantageando para ver se Deus dá. Mas nem tudo que a gente pede é plausível de ser atendido, porque nós não sabemos que qualificações possuímos para administrar o que nós estamos pedindo. Nós não sabemos se nós temos qualificações morais para administrar o que nós estamos pedindo. Existe um capítulo no Evangelho que chama o mal e o remédio. Muitas vezes aquela dificuldade, aquele mal que nós estamos enfrentando, nada mais é do que o remédio para tratar um sentimento menos digno que nós temos na alma. É o remédio que nós estamos precisando e nós queremos nos livrar dele. Então é importante que a gente viva com dignidade todas as experiências que a vida convidar a gente viver, fazendo tudo o que nos for possível para fazer o melhor. E aquilo que não depender de nós, não nos revoltemos contra Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mesmo quando Ele estende a sua misericórdia, Ele não estende aleatoriamente, pois a misericórdia é fruto do amor, e não do egoísmo, da vaidade, da presunção. Deus não se engana. Por isso necessitamos confiar na sua providência amorosa, colocando-nos nos seus braços, como um filho coloca-se confiantemente nos braços do Pai, e sentimos a força que nos envolve, concedendo-nos uma vida sentida, dorida que seja, mas amorosa, consolada, ampliada em todas as suas potencialidades de melhoria, pois que Deus nos confere experiências reparadoras, retificadoras e iluminativas. Saibamos ouvir a voz veneranda do Cristo, quando conversa conosco nos momentos de aflição, quando Ele então nos revela o seu amor fraternal, dizendo-nos: vinde a mim e eu vos aliviarei. Que o peso das experiências não nos inviabilize a caminhada, mas que tenhamos confiança, paz e esperança para trilhar a nossa estrada. Uma fonte de luz se apresenta para que nos banhemos nela. É o amor de Deus que nos alcança todos os dias. Observemos a natureza que aceita as imposições das leis naturais sem se rebelar. Se você coloca um objeto
sobre uma plantícula que nasce. Ela se desvia para o lado e vai procurar o sol, sem se rebelar contra o tronco que a impede. Saibamos nós também procurarmos o sol que irradia amor e esperança, luz e alegria, paz e prosperidade. É Jesus convidando-nos à felicidade. Que seja feita a sua vontade veneranda, agora e sempre. Graças a Deus.